Salve galera aí do terceirão. Vamos lá, nós estamos fechando agora nessa nossa primeira parte do metabolismo energético e hoje nós vamos falar sobre a fermentação, tá? Um processo que vai acontecer na ausência do oxigênio. Confira comigo que ele é bem mais simples do que o que a gente já tinha visto sobre respiração celular. Vamos lá. Então, meu povo, para a gente começar, eu quero só retomar aqui 4 perguntas que eu deixei para vocês como reflexão na nossa última aula sobre respiração celular, né? A primeira delas é por que existe diferença em termos de produção energética, ATP, entre respiração celular e fermentação. Nós vamos responder isso nos slides. Quais as principais diferenças existentes entre fermentação alcoólica e fermentação lática? Isso a gente precisa saber muito, tá bom? Se as bebidas alcoólicas têm origem na fermentação, como são produzidas cervejas zero álcool? Essa pergunta não cai em Enem vestibular não, mas é a título de curiosidade, beleza? E a última faz parte de um texto que vocês vão fazer uma leitura, como são calculadas a qualidade da cana-de-açúcar para a produção de etanol. Tá? Eu tenho cana-de-açúcar que tem mais liberação de energia ali para a produção de etanol do que outros, né? A gente vai entender um pouco disso, beleza? Alguns autores, eles trazem, antes da fermentação, um tipo de respiração celular, né, que ela é utilizada na ausência do oxigênio. São casos específicos, tá? Provavelmente alguns vestibulares específicos de universidades particulares podem te cobrar isso, mas então ainda não vamos falar da fermentação direta. Olha só, a respiração anaeróbica é utilizada por bactérias desnitrificantes do solo, como a Pseudomonas desnitrificans, né? Elas participam do ciclo do nitrogênio, devolvendo o nitrogênio na forma gasosa para a atmosfera. Nós temos a molécula principal, glicose, pode utilizar como combustível ali, né? E os nitratos, naquele final do ciclo do nitrogênio, e antes de voltar para a atmosfera, nós temos, né, as bactérias que transformaram o nitrito em nitrato. Então esse nitrato vai entrar na reação química. Olha só a fórmula, ó. Eu tenho uma molécula de glicose, 4 moléculas aí de nitrato, aí a bactéria vai transformar isso gerando energia para uso dela, né? É uma reação exergônica, onde ela vai liberar gás carbônico, água e nitrogênio que vai voltar para a atmosfera. Então não confundam essa primeira parte ainda como fermentação. É uma maneira, né, um processo que essas bactérias Pseudomonas desnitrificans utilizam para obter energia, tá certo? Então agora, no próximo slide, nós vamos falar da fermentação propriamente dita. Galera, então vamos lá. Retirei minha foto aí para vocês não precisarem ficar olhando para mim, né? Nós vamos falar da fermentação. Olha o texto comigo. Processo anaeróbico de síntese de ATP que ocorre na ausência de oxigênios. Deixei bem grifado aí, ausência de oxigênio, ou seja, nós não temos oxigênio suficiente para que ocorra a respiração aeróbica. Por isso os organismos e as nossas células musculares, elas farão fermentação, tá? Pode acontecer em solos profundos, regiões com teor de oxigênio quase zero e que não envolve nem a cadeia respiratória, nem o ciclo de Krebs. Portanto, a fermentação ela é bem mais simples, porque é praticamente a glicólise acontecendo, tá? O aceptor final agora não é mais o oxigênio, o aceptor final será um composto orgânico, que nós vamos ver que inicialmente será o ácido pirúvico, depois transformado em ácido lático ou álcool etílico, etanol. Quem faz isso? Seres anaeróbicos, tá? Estritos ou chamados também de obrigatórios, ou seja, eles só realizam um dos processos anaeróbicos, fermentação, né, ou respiração anaeróbica. Eles não fazem respiração celular. São bactérias que na presença de oxigênio, elas não se desenvolvem, tá? Leveduras que não se desenvolvem na ausência de oxigênio. Na presença, desculpe, né? São seres anaeróbicos obrigatórios. E tem aquelas facultativas, que são bactérias que realizam fermentação na ausência de oxigênio, mas se eu tiver um teor de oxigênio mais elevado, elas podem realizar fermentação aeróbica, tá bom? O exemplo aí, né, os fungos Saccharomyces cerevisiae, são os fungos utilizados inclusive na produção de bebidas alcoólicas, tá?
O procedimento, a glicose ela é degradada em substâncias orgânicas mais simples, nós já vimos como ácido pirúvico, né? E depois vai se transformar em ácido lático ou álcool etílico, beleza? E a gente vai entender agora essa fórmula e uma curiosidade, o porquê que isso acontece, tá bom, galera? A gente vai ter que falar disso agora no próximo slide. Então vamos lá. Primeira fermentação que nós vamos falar é a fermentação lática. E depois nós vamos falar da fermentação alcoólica, tá? Só para vocês entenderem, todas as duas fermentações elas vão acontecer para quê? Para ter um reaproveitamento da molécula de NADH, que vai voltar a ser NAD. Vocês estão lembrados que na primeira fase da respiração celular, glicólise, nós temos as moléculas de NAD, elas entram na reação, capturam elétrons e hidrogênios, e esse NADH ele vai passar pelo ciclo de Krebs e vai lá para a cadeia respiratória para liberar novamente esse hidrogênio ali nas cristas mitocondriais. Como nós não temos oxigênio agora, nós não teremos a cadeia respiratória e muito menos o ciclo de Krebs. Então esse NADH, ou seja, essa fórmula reduzida, né, desse composto, ela precisa novamente ser oxidada, ou seja, perder os elétrons e hidrogênios. E essa reação vai acontecer na molécula de ácido pirúvico ou piruvato, em um primeiro momento se transformando em ácido lático e no segundo tipo de fermentação se transformando em álcool etílico. Então lembrem bem, as fermentações acontecem para se ter um reaproveitamento, fechar o ciclo dos NAD, ou seja, o NAD que foi reduzido a NADH, ele volta a ser NAD para ser reaproveitado dentro do próprio ciclo ali da glicólise, né, que vai acontecer agora, que nós vamos chamar de fermentação, beleza? Continuando aqui então, vamos lá para a parte resumida aqui da fermentação lática que vocês precisam entender. O piruvato ou ácido pirúvico, ele vai ser transformado em ácido lático. Pode ser realizada por bactérias, um exemplo bem clássico são os lactobacilos, fazem a transformação, né, do açúcar do leite, da lactose do leite, transformando em iogurte, queijos e outros derivados aí do leite. Mas eu posso ter também alguns fungos unicelulares, alguns protozoários e, no nosso caso, células humanas do tecido muscular em condições de baixa de oxigênio. Por exemplo, um exercício físico exagerado, né? Uma maratona que você não está condicionado fisicamente para fazê-la, em determinado momento vai faltar oxigênio dentro da sua musculatura, né? Você está praticando uma atividade física e ela se estendeu por um momento ali e não tem oxigênio suficiente, porque suas hemácias já estão saturadas e não conseguem levar para dentro da célula, você vai sofrer um processo de fermentação. É uma maneira que seu organismo tem para gerar energia também, mesmo que em menor quantidade, mas isso leva uma consequência, um acúmulo de ácido lático que pode gerar o quê? Uma fadiga muscular, tá? Pode gerar, em um caso mais extremo, as cãibras e, no caso da alimentação, aí, da transformação dos nutrientes, né? No caso do leite, a gente chama de azedamento do leite, mas é a transformação que vai acontecer, a transformação química, porque o produto final da fermentação é o ácido lático. E esse ácido lático vai transformar ali o teor daquele produto, tá? Aí a gente pode produzir iogurte, coalhada e muito cuidado quando a gente fala da condição física. Nossas células musculares, normalmente, elas fazem respiração aeróbica. Na ausência do oxigênio, aí sim, elas vão fazer fermentação, que isso não é saudável para o nosso caso, né? A gente vai ter algumas dores musculares e possivelmente até cãibras, tá bom? Vamos lá. Então, olha só a fórmula da fermentação lática acontecendo. Eu tenho a glicose, a gente já viu isso na glicólise, né? Ela foi quebrada, gerando ATPs e liberando ali hidrogênios e elétrons que foram capturados por esse NAD que se transforma em NADH. Na sequência, nós veríamos, se tivesse oxigênio dentro da mitocôndria, que esse NADH ele continuaria o processo
até chegar lá na cadeia respiratória. E o produto dessa quebra da glicose, né, que são 2 ácidos pirúvicos ou piruvato, eles entrariam na mitocôndria para se transformar em acetil, cair no ciclo de Krebs, para depois chegar lá os NAD e os FAD na cadeia respiratória, não é isso? Só que como eu não tenho oxigênio dentro da célula, galera, ele vai parar, estacionar no citoplasma ali. E a reação do NADH, ela vai ser convertida novamente. Olha só, os NADH, eles reagem de novo com o ácido pirúvico, doam esses elétrons e o hidrogênio para a molécula de piruvato aí, transformando essa molécula em ácido lático, e o NADH volta a ser NAD. Por que ele volta a ser NAD? Porque ele doou o hidrogênio e o elétron. Então ele fica livre novamente para outras reações da glicólise que ia acontecer. Tá bom? Aqui nesse slide nós temos, olha, mostrando para vocês aí, né, o processo novamente dos NAD entrando na reação de glicólise, se transformando em NADH, e como esse ácido pirúvico ele não vai dar sequência, ele vai ficar estacionado ali no citoplasma, porque mais uma vez reforçando, não tem oxigênio dentro da mitocôndria, esse NADH volta a reagir com os piruvatos, doando os elétrons e os hidrogênios, e ele volta a ser NAD, e o produto ali agora, final, vai ser o lactato ou ácido lático. Simples assim, não tem muito segredo isso, né, galera? Muito simples essa primeira parte, tá? Sempre lembrando que isso acontece porque não tem o oxigênio dentro da mitocôndria. A próxima reação química é a fermentação alcoólica. Lembrando que não é uma sequência da fermentação lática, tá? A fermentação alcoólica é um outro processo feito por outros tipos de organismo, leveduras, algumas bactérias também, seres unicelulares que promovem esse evento. Nossas células musculares não fazem fermentação alcoólica. O sentido é o mesmo, reaproveitar, fechar o ciclo dos NADH, voltando com esses NAD com o NADH para a fórmula oxidada NAD+. Ou seja, eu não tenho oxigênio novamente dentro da célula, né? E o processo de fermentação vai acontecer. Guardem bem esses principais eventos aqui, olha. O piruvato agora ele vai ser transformado em álcool etílico, e aqui nós temos uma novidade. Eu não tenho, né, na fermentação lática a liberação de CO2. Na fermentação alcoólica ele vai liberar CO2. Né? Ou seja, eu vou ter CO2 ou gás carbônico liberado para o ambiente. Quem realiza isso? Bactérias, leveduras. Aí eu tenho 2 exemplos, né? Um exemplo aí é Saccharomyces cerevisiae, que é a levedura mais utilizada hoje na produção de vinhos e cervejas. Existem outras leveduras, né, principalmente agora com a onda de cervejas artesanais, eles estão testando vários tipos de leveduras para tentar potencializar, modificar um pouco o sabor das bebidas e tudo mais, beleza? E eu tenho o levedo aí que é utilizado na fabricação do pão. Uma curiosidade muito legal na fabricação do pão, galera, é o seguinte: por que ele é fofinho? Por que a massa cresce? Porque aí agora vocês estão vendo, olha, na fermentação alcoólica, o fermento biológico, né, ele vai quebrar a molécula de glicose, ou de frutose, ou de sacarose, o que tiver ali, ele vai transformar isso em álcool etílico e ele vai liberar CO2. Quando ele libera CO2, esse CO2 ele começa a inflar dentro da massa e a massa cresce. Esse levedo ele vai ser morto, porque o pão, o bolo, ele vai para o forno, alta temperatura, né, mata as leveduras, e esse álcool etílico que é formado, como ele é volátil, ele vai evaporar. Nós não comemos o pão com álcool, o álcool evapora. E o detalhe muito interessante, que é muito cobrado em prova, o produto da fermentação alcoólica, etílico, tá? O produto da fermentação alcoólica, que é o álcool etílico, ele vai ser utilizado na indústria de combustíveis. É o etanol que nós utilizamos no carro. Então vamos ver essa reação acontecendo. Olha só, a glicose vai ser quebrada, pode ser frutose, pode ser sacarose, a gente vai entender isso depois, tá bom? Tudo vai chegar até a molécula de glicose. Vai gerar ATP
como a gente viu nas reações de glicólise, gera 4 ATPs. Olha o NADH sendo formado, até aqui nenhuma novidade, os 2 piruvatos sendo formados, e agora vem o finalzinho. Olha só, esse NADH, ele volta para a reação com o piruvato, libera moléculas de CO2, libera o hidrogênio e os elétrons para a molécula de piruvato, que se transformam em álcool etílico. Esse álcool etílico, galera, vai ser o produto final dessa reação que nós chamamos de fermentação alcoólica. Respondendo a pergunta, por que a produção de ATP agora é baixa? Olha só por que ela é baixa. Porque eu só tenho a quebra parcial da glicose. Eu não tenho o ciclo de Krebs e eu não tenho a cadeia respiratória. Então o ganho energético é menor. Assim como eu fiz, né, na reação da fermentação lática, essa aqui, ó, é a reação da fermentação alcoólica acontecendo, né? A glicose acontecendo, sendo quebrada, né? Os NADH sendo formado, o ATP sendo formado, e depois, como esse piruvato ele não dá sequência, ele permanece no citoplasma, existe a condição de reaproveitar esse hidrogênio que estava no NADH. Ele entra novamente na reação, tem a liberação de moléculas de gás carbônico e esse piruvato ele vai se transformar em etanol no final, álcool etílico ou etanol. Então, fazendo um resumo do que a gente já estudou até agora, fermentação lática, né? Eu tenho a lactose, que é um disacarídeo, né? Galactose mais glicose sendo quebrado, liberando ácido lático e 4 ATPs na formação. Lembrando que a gente gastou 2 para quebrar, né? Então nós temos um saldo positivo de 2. Fermentação alcoólica, o mesmo processo, olha só, glicose, né, sendo quebrada em álcool etílico, etanol, aí tem a liberação do gás carbônico e a formação de 4 moléculas de ATPs, lembrando sempre que nós gastamos 2 para quebrar a glicose, né? E por último, aquela respiração celular tradicional que nós já vimos, na presença do oxigênio. Glicose na presença de oxigênio vai liberar gás carbônico, libera água e olha a quantidade de ATP que libera. Isso aí para a gente fechar o nosso ciclo. Beleza, galera? Fica para você esse slide para vocês acompanharem numa leitura, que eu acho muito interessante isso aqui para a gente entender. E até a próxima. Bora gastar um pouco de energia e aprender um pouco mais agora na prática com exercícios. Um abraço, meu povo!